Esta é mais uma aula de física do ciclo básico dos cursos de engenharia. Nós vamos tratar aqui de trabalho e energia, e esta é a segunda parte com relação a esse tópico. Para um bom aproveitamento deste conteúdo, é desejável algum conhecimento sobre leis de Newton, né? Álgebra vetorial, principalmente com relação a conceitos e como a gente efetua o cálculo de produto escalar de dois vetores, que está disponível numa outra aula nesse canal. Também é interessante, né, que seja verificado o material da primeira parte, que é uma outra aula disponível nesse canal sobre trabalho e energia, e conceitos de derivada e integração. Para a gente fazer alguns paralelos e algumas considerações e para entender esse conceito de energia potencial, nós vamos primeiro pegar um movimento horizontal, tá? Nós vamos supor, para efeito de simplificação, sem perda de generalidade, né? Nós vamos supor um eixo X horizontal, tá? Um movimento unidimensional, e nós vamos supor que a gente pode ter somente duas forças atuando sobre esse bloco, tá? Uma força que vai ser resultado da nossa interação com esse bloco, tá? Uma força F qualquer, e eventualmente a gente pode ter uma força de atrito, né? Devido ao atrito entre esse bloco e a superfície. Então, o que nós estamos chamando aqui de FR é a força resultante, tá? Então, se houver atrito, né, essa força resultante vai ser a soma vetorial da nossa força F aplicada com a força de atrito. Se não houver atrito, tá? Essa força resultante é exatamente a força que nós estamos aplicando. Nós vamos supor que esse bloco, né, ele inicialmente vai estar numa posição x igual a x0, ele vai estar em repouso, tá? Aí nós vamos iniciar a interação com esse bloco, tá? Essa interação vai promover o deslocamento dele para uma nova posição x igual a x1, e nós vamos supor que na condição de existência de atrito, ele, né, vai estar nessa posição final com uma velocidade V1 igual a zero, em que V1 aqui é a velocidade final durante esse deslocamento entre x0 e x1. Tá? Essa força FR é a força resultante quando a gente, né, tiver atrito, ela vai ser a soma, né, da força F e a força de atrito, e aí a gente tem que lembrar que, né, a energia que nós utilizarmos, né, para gerar essa interação com o bloco, né, ela pode ser separada de acordo com a utilização dela. Parte dessa energia vai ter que compensar a força de atrito. Ou seja, parte dessa força que nós estamos aplicando no bloco, ela vai ter que neutralizar essa força de atrito. Então a energia necessária para compensar a força de atrito vai ser uma energia que, entre aspas, vai ser perdida ou convertida em calor, né? A parcela que sobrar, né, vai ser efetivamente utilizada para promover o movimento desse bloco. Então, quando existe atrito, somente uma parcela dessa energia vai ser utilizada para promover o movimento. Bem, conforme nós vimos também, né, na outra aula, se a gente analisar o movimento entre a posição inicial e a posição final, se a gente for calcular o trabalho total realizado pela força resultante entre posição inicial e final,
tá? Esse trabalho total ele vai ser igual a zero. Nós vimos que o trabalho total é o que? É a variação de energia cinética. Como a energia cinética no ponto inicial e final é a mesma, e no caso, como a velocidade é zero, ela é nula, o trabalho total realizado pela força resultante, ele vai ser zero. Não necessariamente, né, se a gente pegar posições intermediárias entre o ponto inicial e o ponto final, nós vamos ter trabalho total nulo, né? Algebricamente fica fácil a gente verificar, tá? Se a gente tomar um ponto intermediário qualquer, né, entre a posição inicial e a posição final, em que a gente ainda tem uma força atuando sobre o bloco, tá? A energia, o trabalho total realizado pela força resultante vai ser igual à variação de energia cinética. Bem, o que é a variação de energia cinética? É a energia cinética na posição final, na posição 2, menos a energia cinética na posição inicial, na posição 0. Energia cinética é meio de massa vezes velocidade ao quadrado. Bem, como a gente está supondo que inicialmente o bloco está em repouso, o V0 nessa equação aqui, ele é igual a zero. Com isso, né, a nossa variação de energia cinética vai ser exatamente igual à energia cinética na posição 2. Bem, e se não houver atrito? Bem, se não houver atrito, toda a energia que a gente tem disponível para interagir com o bloco vai ser utilizada para produzir movimento, né? Então a força resultante é exatamente igual à força que nós estamos aplicando, tá? O que vai acontecer é que na hora que nós cessarmos, interrompermos a interação com o bloco vai voltar a uma condição de equilíbrio, só que ele vai ter uma dada velocidade que é diferente de zero. Então, sem atrito, nós temos o bloco inicialmente em repouso, energia cinética zero. Nós vamos começar, né, através da interação, a transferir energia para o bloco, porque, né, quando a gente exerce uma força sobre ele, né, segundo a lei de Newton, ele vai ganhar uma aceleração, que vai ser a razão entre essa força, né, e a massa do bloco. Ele vai ganhando velocidade, quanto maior a velocidade, maior a energia cinética, e no momento em que a gente deixar de atuar sobre ele, ele vai ter uma velocidade diferente de zero. Então ele vai ter uma energia cinética, tá? Então, quando a gente deixar de interagir com o bloco, ele vai entrar numa condição em que ele não vai ter nenhuma força na horizontal, ele vai estar em equilíbrio, só que é um equilíbrio dinâmico, ele vai estar em movimento com uma velocidade constante. Tá? De novo, se a gente olhar a condição quando havia atrito, inicialmente o bloco está em repouso, tá? A gente vai ter uma força resultante, essa força resultante vai transferir, né, uma energia para ele, ele vai ganhando velocidade, ele vai acumulando energia. Na hora que a gente interrompe a interação com o bloco, ele vai ter acumulado uma dada energia cinética. E aí o que vai acontecer? Ele vai utilizar essa energia cinética para ainda se manter em movimento durante mais algum tempo. Só que aí o que vai acontecer? Como ele não tem mais uma fonte externa de energia, ele vai acabar consumindo a energia que ele havia acumulado até então. Então, a partir do momento em que a gente interromper a nossa interação com o bloco, ele ainda vai se movimentar por mais algum tempo, enquanto ele tiver uma energia acumulada anteriormente, né? E essa energia
na hora que essa energia zerar, ele vai parar. Tá? Se não tem atrito, o que vai acontecer? De novo, ele estava numa condição de equilíbrio estático inicialmente, vai variar sua energia cinética, né? No final, ele vai ter uma energia cinética constante, porque ele vai ter uma velocidade constante, ele vai estar em equilíbrio, porque a gente não vai ter nenhuma força atuando sobre ele, tá? Mas essa condição de equilíbrio é uma condição de equilíbrio dinâmica, tá? Então, o que diferencia, né, essa condição de movimento horizontal com e sem atrito é qual vai ser, né, o tipo de equilíbrio que nós vamos ter ao final da interação nossa com o bloco. Quando existir atrito, a condição final vai ser equilíbrio estático, ele vai estar em repouso. Quando, né, não houver atrito, a condição final também vai ser de equilíbrio, mas uma condição de equilíbrio dinâmica. Muito bem, agora vamos analisar um movimento na vertical. Para analisar esse movimento na vertical, nós optamos por definir um eixo vertical que nós estamos chamando de x, tá? E o sentido do crescimento do x é para cima, tá? Esse bloco vai estar numa posição inicial x igual a x0 aqui, não necessariamente x0 é 0, tá? E nós vamos ter uma posição final que eu estou chamando aqui de x igual a x1, tá? Essa altura h é a diferença de posição, que vai ser a posição x1 menos o x0. Bem, inicialmente esse bloco, né, estava em repouso na posição x igual a x0. Como ele tem massa, né, existe uma força de atração gravitacional que é o peso, tá? Ele vai estar numa condição de equilíbrio, tá? Por exemplo, apoiado sobre uma mesa, tá? E aí, se a gente quiser, né, que ele se eleve, nós vamos ter que aplicar uma força sobre esse bloco, tá? De forma que a gente passe a ter uma força resultante e esse bloco consiga, né, se deslocar da posição inicial, x0, para a posição final, x1. Bem, agora qual seria o menor valor dessa força F para a gente promover esse deslocamento da posição final para a inicial? Olha bem, se a gente analisar as leis de Newton, a gente pode ter um corpo se movimentando com velocidade constante, e aí ele está em equilíbrio. Então nós vamos assumir exatamente isso, ou seja, um valor de força F que em módulo vai ser exatamente igual ao peso, tá? Então, é claro que essa força F vai ter que ser um vetor com a mesma direção, mas sentido contrário à força peso, tá? E vai ter que ter o mesmo módulo. E aí, o que acontece? Se a força F, né, anular o peso, o bloco vai estar numa condição de equilíbrio. Se a gente considerar, né, que esse bloco subir com velocidade constante é uma condição, né, de equilíbrio dinâmico, né, essa é a condição em que essa força F pode ter o menor valor possível, né? Ou seja, se a gente conseguir fazer esse bloco se movimentar com velocidade constante entre posição inicial e posição final, nós vamos ter o menor valor possível da força F para promover esse deslocamento entre posição inicial e posição final, tá? Outro detalhe que a gente pode considerar para manter uma certa similaridade com aquela análise que nós fizemos no movimento
horizontal, nós vamos supor que quando esse corpo chegar na posição x igual a x1, nós vamos ainda interagir com ele para manter ele com uma velocidade igual a zero. Ou seja, nós vamos tirar esse bloco da referência, né, de uma condição de equilíbrio estático, nós vamos atuar sobre ele, né, interagir com ele para promover o deslocamento, e ainda nós vamos continuar aplicando essa força F para manter ele em repouso a uma dada altura H. Ou seja, enquanto nós ainda estamos interagindo com o bloco, nós vamos manter ele nessa altura, né, x igual a x1, tá, com velocidade nula, ou seja, uma condição de equilíbrio estática. Então, se a gente calcular o trabalho total entre posição inicial e a final, que é o trabalho da força resultante sobre esse bloco, esse trabalho total ele vai ser zero, tá? A gente viu que o trabalho total é a variação da energia cinética. Energia cinética final e a inicial são zero. Então, obrigatoriamente, o trabalho total, né, realizado pela força resultante sobre esse bloco, ele tende a ser nulo. Muito bem. Então, o que acontece? Tá? Se num dado instante de tempo a gente interromper a interação com esse bloco, ele vai cair. Tá? Ele vai iniciar um movimento de queda livre, partindo da altura, né, x igual a x1, a posição x igual a x1, e ele vai chegar na posição x igual a x0. Nós vamos ter uma única força atuando sobre esse bloco, que é a força peso. Então ele vai ganhar velocidade, nós vamos ter uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Então, se inicialmente ele tinha, né, velocidade zero, né, a velocidade vai aumentando e nós vamos ter nesse intervalo uma velocidade na posição final, né, maior do que na posição inicial. Isso vai acontecer conforme nós dissemos, que nós vamos ter uma força resultante, vamos ter aceleração e vamos ter uma variação na velocidade. Tá? Bem, por que o movimento de queda livre ocorreu? Tá? O movimento de queda livre ocorreu porque nós interagimos com esse bloco e fornecemos energia para que ele, né, se deslocasse para uma posição, né, mais alta, até essa altura H. Tá? O que vai acontecer é que, na hora que a gente interrompeu a nossa interação, diferentemente daqueles movimentos horizontais que a gente tinha analisado, agora o nosso bloco não mais vai estar numa condição de equilíbrio. Tá? Nós vamos ter uma força resultante. Então, nós vamos ter, né, um início de movimento desse bloco. Tá? Se a nossa força F não tivesse atuado, esse bloco ia permanecer lá na posição inicial dele, na condição de equilíbrio estático, e nada teria acontecido. Tá? Então, o que está escrito, né, nesse slide é exatamente o que nós falamos, que é a diferença entre o movimento horizontal que nós descrevemos e esse movimento vertical também descrito por último aqui. Tá? No movimento horizontal, estávamos em equilíbrio estático, interagimos com o sistema e no final a gente teve uma condição de equilíbrio, né, que ia depender da existência ou não de atrito. Com atrito, equilíbrio estático no final, sem atrito, equilíbrio dinâmico no final. Tá? Nesse movimento vertical, o que aconteceu? Depois que a gente cessou a interação com o bloco, ele não mais ficou em equilíbrio nessa posição final
do deslocamento. Muito bem. Se houve essa mudança da condição de equilíbrio, ou para que houvesse essa mudança, a nossa força F ela teve que interagir com esse bloco e ele teve que fornecer energia para esse bloco. Olha bem, para que esse bloco nessa posição mais no topo aqui, né, mesmo com velocidade zero, né, para que um corpo, né, adquira movimento, ele precisa de energia, tá? Então, é de se assumir que inicialmente esse corpo ele tem uma energia no topo dessa trajetória. E essa energia ela não é energia cinética, porque a velocidade dele é igual a zero. Olha bem, se esse corpo não tivesse energia, na hora que a gente interrompesse a interação, ele ia ter que manter uma condição de equilíbrio estática ou dinâmica, tá? Como ele vai ganhar aceleração, como a gente tem a força F, ou seja, uma condição não de equilíbrio, alguma coisa aconteceu com esse bloco durante esse processo de movimento, né, lá de x0 para x1, em que ele conseguiu acumular algum tipo de energia que não é energia cinética. Muito bem, a gente já disse, né, que se houve acúmulo de energia durante esse movimento, esse acúmulo de energia tem que estar associado com a nossa força F, com a existência, né, dessa força F, ou, em última instância, com a nossa interação com esse bloco. Se a gente não tivesse interagido com o bloco, tá, ele ia permanecer lá na posição inicial e em condição de equilíbrio. A nossa interação com esse bloco, né, promoveu uma retirada dele de condição de equilíbrio, tá? E mais, para que ele não esteja mais em condição de equilíbrio, ele precisa ter uma energia acumulada, né? E essa energia não é energia cinética. Então, para a gente tentar entender o que está acontecendo aqui, na sequência nós vamos fazer um estudo do trabalho realizado pela essa força F, pelo peso, durante o processo de subida e descida desse bloco, para a gente entender direitinho, eventualmente, o que pode ter acontecido para essa condição diferente da observada no movimento horizontal. Muito bem. Nós vamos primeiro calcular o trabalho dessa força F durante o movimento de subida, tá? Lembrando que a fórmula geral para cálculo, né, de trabalho é uma integral de linha entre uma posição inicial e uma posição final, dado um percurso qualquer. No nosso caso, nós vamos supor um percurso em linha reta. E essa integral é a integral do produto escalar da força sobre um deslocamento infinitesimal. Muito bem. A nossa força é a força F, né? Nós estamos querendo calcular o trabalho dela, então a integral vai ser a integral da força F, que é resultado da nossa interação com o bloco, e um deslocamento infinitesimal. Bem, durante todo o trajeto entre x0 e x1, a nossa força F ela tem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, tá? O deslocamento dl, que é um vetor que está aqui na parte intermediária, também vai ser um vetor, né, cujo módulo é um deslocamento infinitesimal na direção do nosso eixo de referência, ou seja, o nosso dl em módulo vai ser um valor de dx, né, um deslocamento infinitesimal na direção do eixo x positivo, tá?
esse vetor de deslocamento ao longo de toda a trajetória vai ter mesmo ângulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, como tanto f quanto dl são vetores constantes durante toda essa trajetória, nós podemos usar uma única integral ao longo de toda a trajetória entre x0 e x1, né, dos nossos dois vetores. Outro detalhe importante é que, conforme nós dissemos, nós estamos aplicando uma força F para manter o bloco em movimento em equilíbrio, com velocidade constante entre posição inicial e posição final. E a força que nós estamos aplicando é exatamente o vetor oposto ao vetor peso. Então, a força que nós estamos aplicando pode ser considerada como menos o peso. Bem, apareceu um sinal negativo aqui nessa integral. O menos 1, né, associado a esse sinal negativo, é uma constante, pode sair do produto escalar e pode sair da integral. Com isso, o menos que estava dentro da integral foi parar lá fora da integral, nesse outro passo aqui. Conforme nós dissemos, tanto peso quanto dl, né, são constantes ao longo de toda a trajetória. Os dois vetores têm a mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo, né? O ângulo entre eles também não varia. Então nós podemos usar, né, a definição de produto escalar, né, para toda a trajetória entre x0 e x1. Então o produto escalar de peso, vetor peso e vetor dl vai ser o quê? Módulo do vetor peso vezes módulo do dl vezes cosseno do ângulo entre o peso e o dl. Como os dois vetores são dois vetores opostos, tá? O ângulo θ aqui vai ser um ângulo de 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1. O menos vem para fora da integral e cancela o sinal negativo que nós temos lá fora. A nossa integral é entre posição inicial e posição final. Então nós vamos ter, né, uma integral de peso, em que peso é uma constante, pode sair para fora da integral, vezes dx, em que dx é um deslocamento infinitesimal na direção do eixo x. Bem, peso é o quê? Massa vezes aceleração da gravidade. Tá? A integral de dx, né, vai ser x1, limite superior, menos x0, limite inferior. Com isso, nós obtemos que o trabalho realizado pela força F que nós estamos aplicando vai ser massa vezes aceleração da gravidade vezes x1 menos x0. x1 menos x0 é a altura h que nós temos, ou seja, a diferença de altura entre posição inicial e posição final. Assim, o trabalho realizado pela força F é um trabalho positivo mgh. Isso quer dizer o quê? A força F está fornecendo energia para o bloco. Se a gente for calcular o trabalho realizado pelo peso, a gente vai utilizar o mesmo raciocínio, só que a integral agora é a integral do peso, produto escalar com dl. Peso e dl são vetores que têm, né, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido em toda a trajetória entre x0 e x1. Com isso, a gente pode, né, aplicar a definição, né, de produto escalar para todo o percurso entre o ponto inicial e o final. Então, produto escalar é módulo do peso, módulo de dl, vezes o cosseno do ângulo entre o vetor peso e o vetor dl. Da mesma forma que no caso anterior, esse ângulo é de 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1, menos 1 é constante, pode sair da integral, nós vamos ter um valor negativo. O cálculo aqui segue o mesmo raciocínio do feito anteriormente, e com isso nós vamos ter o quê? Que o trabalho realizado pelo peso
durante o processo de subida vai ser um trabalho negativo, tá? Que pode ser calculado pela massa do bloco, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura, que é a diferença entre a altura final menos a altura inicial. Bem, para completar essa fase de cálculo, vamos calcular o trabalho que esse peso, tá, realizou sobre o bloco durante o processo de descida agora. Tá? Então, nós estamos analisando a descida. Durante a descida, somente a força-peso, a força de atração gravitacional, está atuando. Nesse caso, o vetor dl é um vetor que aponta do ponto de partida para o ponto de chegada. Então, vai ser um vetor, né, vertical, apontando no nosso desenho aqui para baixo. Bem, trabalho é o produto escalar, né? De novo, como o peso e o dl não variam em módulo, não variam em sentido, não variam em direção ao longo de todo o percurso, a gente pode aplicar a definição, né, de produto escalar para todo o percurso entre posição inicial e posição final. Então, nós vamos ter módulo do peso, módulo do dl, vezes o cosseno do menor ângulo entre o peso e o dl. Bem, o ângulo entre o peso e o dl durante a descida vai ser um ângulo de 0 graus, porque os dois vetores são dois vetores com mesma direção e mesmo sentido. Então, o cosseno de θ é um cosseno de 0 graus. Muito bem, o dl agora, o módulo do dl, é um vetor de deslocamento que aponta na direção negativa do eixo dos x. Então, o nosso deslocamento vai ser um deslocamento na direção de menos x. Então, nós vamos ter um menos dx aqui. Cosseno de 0 é 1, tá? O sinal negativo aqui pode sair para fora da integral. O limite da integração é posição inicial, x igual a x1, para a posição final, que é a posição, né, lá na parte mais baixa da trajetória, que é x igual a x0. Resolvendo essa integral aqui, nós vamos ter que o trabalho realizado pelo peso na descida vai ser menos mgh, x0 menos x1. Bem, se a gente considerar, né, que o nosso ΔX é positivo, né, na direção x positivo, o ΔX vai ser menos h, porque agora nós estamos deslocando na direção oposta ao crescimento do eixo do x. Com isso, nós vamos ter o quê? Que o trabalho realizado pelo peso durante o processo de descida é um trabalho positivo. Muito bem, vamos analisar esses resultados obtidos aqui. Olha bem, durante o processo de subida, nós vimos que o trabalho realizado pela força F que nós efetuamos foi igual a mgh, positivo. O trabalho realizado pelo peso durante o processo de subida foi um trabalho igual a mgh, negativo. Isso quer dizer o quê? Como a gente já tinha falado, o trabalho total durante a subida é a soma dos trabalhos de todas as forças que atuavam sobre o bloco durante o processo de subida. No caso, nós vamos ter uma soma de dois valores que têm o mesmo módulo, mas têm, né, sinais contrários. Ou seja, o trabalho é nulo durante o processo de subida. Durante o processo de descida, o trabalho total é o trabalho realizado única e exclusivamente pela força-peso. E o trabalho total realizado pelo peso foi igual a m vezes g vezes h. Olha bem, o trabalho a força que nós exercemos sobre o bloco na subida
é o mesmo, tem o mesmo valor do trabalho, né, exercido pelo peso na descida. Durante a subida, o trabalho total foi nulo. Durante a descida, o trabalho total não é igual a zero. Foi mg vezes h. Isso quer dizer o quê? Durante o processo de subida, tá, houve uma energia acumulada, ela tem que ser igual a mgh, porque esta foi a energia que estava disponível para o bloco exercer um trabalho durante o movimento de descida. Então, a nossa força F obrigatoriamente teve que transferir uma energia igual a mgh para o bloco durante o processo de subida. Tá? Então, conforme nós dissemos, durante a subida, a energia despendida pela força F, né, associada ao trabalho realizado por essa força, foi acumulada em energia, e é essa energia, né, que permitiu, né, que o nosso bloco descesse, que ele tivesse energia para adquirir movimento na descida. E essa força que nós aplicamos, a energia que nós fornecemos, ela foi exatamente para neutralizar o trabalho da força de atração gravitacional, né, que havia durante o processo de subida. Tá? Então aí agora nós temos como diferenciar de forma bem clara o movimento, né, horizontal e o movimento vertical. No movimento horizontal, quando a gente não operou, né, numa direção em que nós não, a força de atração gravitacional não influenciou o movimento, o nosso corpo inicialmente estava em equilíbrio estático e no final ele ficou em equilíbrio, ou estático ou dinâmico, dependendo da existência ou não de atrito. Tá? No movimento vertical, durante a subida, nós realizamos um trabalho para compensar o trabalho executado pela força de atração gravitacional. Ou seja, nós realizamos um trabalho mgh, tivemos que fornecer uma energia mgh para o bloco. Essa energia mgh fornecida por nós ao bloco compensou, né, o trabalho, a energia negativa do peso, tá? De forma que a gente pudesse ter esse bloco se movimentando com velocidade constante, tá? E essa energia que nós fornecemos para o bloco, tá? De alguma forma ela foi armazenada porque permitiu que esse bloco tivesse essa energia mgh para ser utilizada durante o processo de descida. Tá? Então, o que acontece? Durante o processo de descida, o que nós vimos na outra aula? Tá? O trabalho total realizado pela força resultante. Durante a descida, a única força que está atuando sobre o bloco é a força-peso. Então, o trabalho total da força-peso é igual à variação de energia cinética. E a gente viu que o trabalho total realizado pelo peso é igual a m vezes gh. Então, o que acontece? Durante a subida, fornecemos uma energia mgh através da atuação da nossa força F. Fornecemos essa energia para o bloco. Essa energia foi utilizada pela força-peso para promover o movimento de descida. Durante o movimento de queda livre, tá, o que aconteceu? Houve um ganho de velocidade, houve uma variação de energia cinética. Então, a variação de energia cinética na descida obrigatoriamente tem que ser igual à energia que a gente tinha disponibilizado para esse bloco lá no topo da trajetória.
Então, nós podemos concluir, né, que a energia acumulada pelo objeto, pelo bloco, né, que permitiu que o mesmo descesse, tinha que ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a variação de posição, o H, ok? E essa energia acumulada, ela vai ser transformada em energia cinética durante o processo de descida. Muito bem. A gente denomina energia potencial uma energia que pode ser acumulada por um corpo ou uma partícula e que não está associada à variação de velocidade, não tem nenhuma relação com a velocidade. E é uma energia que só pode, né, ser, né, acumulada, né, após, né, alguma interação desse corpo com o seu ambiente. Para que essa energia, né, seja acumulada, necessariamente depois que a interação, né, entre essa força externa com o corpo, né, seja interrompida, esse corpo não pode mais, né, ter uma condição de equilíbrio qualquer, ou estática ou dinâmica. Tá? Então, para que haja, né, um acúmulo de energia potencial, tem que haver uma interação com o corpo, e depois de cessada, interrompida essa interação, esse corpo tem que ter acumulado alguma energia para que ele consiga, né, não estar, né, após essa interrupção, numa condição de equilíbrio, ou estática ou dinâmica. Tá? Então, o que vai acontecer? Essa energia acumulada, essa energia potencial acumulada, tá? Ela vai poder promover uma variação de velocidade ou, né, uma variação de energia cinética. Tá? No exemplo que nós trabalhamos, né, nesse deslocamento vertical, tá? A força que havia, né, e que nós tivemos que trabalhar, né, para compensar, foi a força de atração gravitacional, que foi o peso. Tá? E o peso é chamado, né, um tipo de força tida como conservativa. Bem, o que é uma força conservativa? Tá? A gente consegue identificar uma força como conservativa quando todo o trabalho realizado, né, para compensar essa força, tá, ela é armazenado em forma de energia. Tá? Então, toda vez que a gente interage com o corpo, tá, e após a interrupção dessa interação, esse corpo não mais vai estar numa condição de equilíbrio, tá? Muito provavelmente existe alguma força conservativa no nosso sistema. Tá? Para nós agora, na parte básica do curso de Física, exemplos mais clássicos, né, de forças conservativas são, né, o peso, que é a força de atração gravitacional, que a gente utilizou para desenvolver esses conceitos até agora, né, a força da mola, a chamada força elástica da mola. Aí, no caso da mola, a nossa energia potencial recebe o nome de energia potencial, né, elástica. E também a gente pode mencionar a força de interação elétrica entre cargas elétricas, né? Aí, nesse caso, a gente fala em energia potencial elétrica. Então, a energia potencial sempre vai estar associada, tá, à existência de força conservativa. Se a gente não tiver nenhuma força conservativa atuando no nosso sistema, tá, nós não temos, né,
a presença, a existência de energia potencial. A única energia que a gente vai ter é a energia cinética, tá? Por enquanto, né, sobre o escopo da física clássica. Outra coisa importante da gente lembrar do que a gente falou da primeira aula é que o trabalho pode ser positivo ou negativo. Então, isso quer dizer o quê? Se nós realizarmos a nossa força, realizar um trabalho positivo sobre a força conservativa, ou para neutralizar a força conservativa, o corpo vai estar acumulando energia. Então, olha bem, pegando o nosso exemplo aqui, se a gente quiser levar esse bloco, nós vamos ter que aplicar uma força contrária ao peso, e aí essa força que nós estamos aplicando tem o mesmo sentido e a mesma direção do movimento. A força vai estar para cima, o nosso deslocamento está para cima. Então o trabalho é positivo. Isso quer dizer que o bloco está acumulando energia. O contrário, se a gente estiver realizando um trabalho negativo, né, para neutralizar, né, uma força conservativa, nós vamos estar retirando a energia do corpo. Nós estamos diminuindo o nível de energia dele. Por exemplo, vamos pegar agora um deslocamento contrário. O bloco está na parte de cima, x igual a x1, e nós queremos descer ele com velocidade constante. Para isso, o que vai ter que acontecer? Ele vai ter que descer em equilíbrio. Nós vamos ter que aplicar uma força para cima. O bloco vai ter que descer, o DL vai ser para baixo, a nossa força está para cima. Força para cima, deslocamento para baixo. Força contrária ao deslocamento, o trabalho é negativo. Então a gente está retirando energia do bloco. Muito bem. Como a força conservativa que está atuando sobre esse bloco, no nosso caso, é a força de atração gravitacional, então a gente diz que a energia acumulada ou retirada do bloco é uma energia gravitacional, uma energia potencial gravitacional. E nós vimos que o valor dessa energia é massa vezes aceleração da gravidade vezes h, mgh. Importante aqui destacar que o h é a diferença, né, é igual à variação de posição do nosso bloco. Então o h que está na fórmula aqui é posição final menos posição inicial. Então esse h pode ter um valor positivo ou negativo, de acordo com, né, o sentido de deslocamento e o sentido de definição do nosso eixo de referência. Tá? Se a gente pegar as equações que a gente viu, então a energia potencial, né, acumulada pelo nosso bloco, né, vai ser o quê? M, massa, vezes aceleração, vezes h. O h é variação de posição, posição final menos posição inicial. Então, a energia acumulada ou retirada do nosso bloco, tá? Dependendo se a gente está subindo ou descendo, respectivamente, vai ser m vezes g vezes a variação de posição. Muito bem. Se a gente refizer aqui, ó, nós vamos ter a energia acumulada, vai ser o quê? mg vezes posição final menos mg vezes posição inicial. E aí a gente pode fazer uma alteração nessa notação aqui para a gente poder ter uma melhor coerência com as informações que a gente abordou até aqui. Olha bem, nós vimos que a energia potencial acumulada é mg vezes h, que é uma variação de posição. Então a gente pode dizer o quê? Que a energia potencial de um corpo, ela depende da posição desse corpo
com relação a alguma referência. Então, nós definimos uma posição x igual a zero, e na posição x igual a zero, nós vamos ter uma energia potencial que vai ser massa vezes g vezes zero. Ou seja, o x igual a zero vai ser o nível de energia potencial nula do nosso sistema. Com isso, né, essa energia acumulada, né, ela é melhor descrita através de um ΔU, ou uma variação de energia. Para ficar mais claro, ΔU é o quê? Energia final menos energia inicial, em que a energia vai ser massa vezes aceleração da gravidade vezes posição com relação ao nível de referência, em que nesse nível de referência o nível energético do corpo é zero. Tá? Então, essa equação ela fica melhor para a gente, tá? Porque através dela fica mais claro que o que interessa para a gente, né, é promover, né, realizar um trabalho para promover uma variação de energia potencial. A energia potencial está associada com a posição da partícula num eixo de referência. Bem, agora nós temos que definir que eixo de referência é esse. Bem, para o nosso caso na Física 1, o eixo de referência, quando a gente está falando de energia potencial gravitacional, o eixo de referência é um eixo vertical, né, que apontando para o centro da Terra. É um eixo radial partindo do centro da Terra, né, para o espaço. Tá? Para pequenas porções na superfície da Terra, né, o nosso eixo de referência sempre vai ser vertical. A força-peso sempre aponta verticalmente para baixo. Tá? Com isso, a gente sabe o que? O trabalho que nós tivemos que realizar promoveu uma variação de energia potencial do corpo. Ok? Então, nós temos o que? Para a gente verificar a variação de energia potencial de um corpo, basta que a gente analise se esse corpo, né, variou de posição com relação ao eixo de ação da força conservativa que nós estamos analisando. Tá? Então, o peso, o eixo é vertical. Toda vez que um corpo mudar de posição com relação a esse eixo vertical, ele vai ter uma variação de energia potencial, que vai ser o quê? Energia potencial final menos energia potencial inicial. Essa variação de energia potencial, né, ela pode ser negativa ou positiva. Vai ser positiva quando a posição final for maior que a inicial, e vai ser negativa quando a posição final for menor que a posição inicial. Ok? Então, toda vez que um corpo, né, muda de posição no eixo de ação da força conservativa, nós temos uma variação na energia potencial. E essa variação da energia potencial é igual ao trabalho que nós temos que executar para promover essa variação de posição. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender isso melhor. Vamos supor que nós temos um bloco de massa igual a 10 kg, tá? E nós vamos elevar ele de uma posição inicial 10 metros para uma posição final 20 metros. Tá?
nós estamos querendo saber qual é o trabalho que uma força externa tem que realizar, executar, para que esse deslocamento ocorra. Tá? Um trabalho, né, que uma força tem que executar para tirar esse bloco de 10 kg de x igual a 10 e levar ele para x igual a 20. Nós vamos supor, para efeito de simplificação, a aceleração da gravidade constante igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O trabalho que nós vamos ter que realizar é igual exatamente à variação de energia potencial. A variação de energia potencial é o quê? Energia potencial final menos energia potencial inicial. A energia potencial a gente calcula como? Massa vezes aceleração da gravidade vezes posição. No caso aqui, nós temos posição inicial, né? Voltando ao slide anterior, né? Nós temos energia potencial final menos inicial, colocando o mg em evidência. Então, a energia potencial, a variação de energia potencial, depende da variação, né, de posição. No caso, a posição final é x igual a 20 metros. Posição inicial igual a x igual a 10 metros. Trabalho vai dar 1000 joules realizando essa operação. Isso quer dizer o quê? Na hora que a gente aplicar uma força deslocando esse bloco dessa posição para essa, né, com velocidade constante, esse objeto vai estar acumulando uma energia de 1000 joules, que pode ser usada para que ele ganhe velocidade, né, energia cinética, durante uma eventual descida na hora que a gente interromper a interação com esse bloco. Então, de novo, para ficar bem claro o que a gente falou, tá? Esta equação, ela nos diz que o trabalho realizado pelo agente externo, tá, é igual à variação de energia potencial. A energia potencial está associada com a variação da posição da partícula no eixo de referência da força conservativa. No caso, a força conservativa é o peso, tá? Então, a gente pode assumir que o nível de energia potencial zero, né, pode ser definido em qualquer lugar, porque o trabalho depende não de um nível específico, de uma posição específica no eixo de referência. Ele depende da variação de posição. Para entender isso melhor, vamos olhar o nosso exemplo da outra hora. Olha bem, nós fizemos o cálculo anterior assumindo que, né, a energia potencial é m vezes g vezes h, em que o h é a diferença entre a posição e uma referência. Bem, se a gente assumir que a referência é o nível de energia potencial zero, né, o nível de energia potencial quando esse bloco está a uma altura de 10 metros vai ser o quê? Massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, 1000 joules. Se a gente olhar qual é a energia potencial quando essa partícula, né, esse corpo está numa altura de 20 metros, a energia potencial para x igual a 20 metros vai ser massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, que é 20 metros. Vai dar 2000 joules. Bem, quando a gente fez isso, nós assumimos que a gente tem lá uma altura igual a zero. Tá? Uma altura igual a zero, nós vamos ter, quando o x for zero, nós vamos ter uma energia potencial igual a zero. Bem, a variação de energia potencial é o trabalho que a gente tem que fornecer ou exercer sobre o bloco para levar ele de 20 para 10 metros,
tá? Para fornecer uma energia, ou é o trabalho que a gente tem que exercer sobre o bloco para fazer o percurso inverso, retirando energia dele. Agora vamos ver o seguinte, como a gente está interessado na variação de energia potencial, e a variação de energia potencial está relacionada com a variação de posição, a gente pode fazer o seguinte, olha, eu posso assumir que o meu nível de energia zero é o nível em x igual a 10. Então, o que eu estou assumindo? A energia potencial para quando x é igual a 10, ela é 0 joules. Ou seja, eu estou assumindo agora que o meu nível de referência é x igual a 10. Olha bem, a energia potencial agora para x igual a 20 é o quê? Vai ser m vezes g vezes h, em que o h é a variação de posição. A variação de posição é o quê? Posição final, x igual a 20, menos posição inicial, que era a nossa referência, x igual a 10. Então, se eu adoto um nível de referência 0 para x igual a 10, o meu nível de energia potencial numa altura de 20 metros é igual a 1000 joules. Tá? Beleza. Bem, se a minha referência de potencial 0 está em x igual a 10, então o meu nível em x igual a 0, eu não vou ter mais uma energia potencial nula, porque a energia potencial nula agora, eu estou supondo que está em x igual a 10. Bem, então qual será o nível de o potencial, né, a energia potencial associada ao nível x igual a 0? Vai ser mgh, em que o h é a variação de altura. A variação de altura é o quê? Posição final menos posição inicial. Então, se eu assumo, tá, referência de energia potencial 0 para x igual a 10, a energia potencial para x igual a 20 vai ser 1000, e a energia potencial para x igual a 0 é igual a menos 1000. Olha que os valores de energia potencial em cada nível de posição vão ser diferentes. Mas o que vai acontecer? O trabalho realizado é a variação de energia potencial. Então, mesmo quando eu calculo o trabalho, né, para uma outra referência de energia 0, eu vou ter o quê? Se no meu deslocamento de x igual a 10 para x igual a 0, a variação de energia potencial é o quê? A energia potencial final, que é energia para x igual a 20, menos energia potencial no nível x igual a 10. Nós vamos ter 1000 menos 0, nós vamos ter 1000 joules. E isso é importante para a gente, tá? Então, quando a gente está calculando variação de energia, não interessa qual é a referência que a gente vai adotar. É claro que cada referência vai me dar um nível em posição, em cada posição diferente. Então, eu mudo o meu nível de referência, né? A energia potencial em cada posição, ela vai ser diferente, como nós vimos aqui. Mas a variação de energia e o trabalho para eu deslocar uma partícula de uma posição para outra não muda. Bem, por que isso é importante? Porque quando a gente estiver fazendo problema, e em aulas que a gente tiver exercício, isso vai ficar bem claro, a gente pode escolher como nível de energia potencial 0 aquele que for mais adequado para a gente poder trabalhar. E isso pode simplificar bastante o nosso trabalho quando a gente tiver que efetuar operações algébricas. Tá? Um outro detalhe que nós vamos passar aqui é que todas as considerações que nós fizemos até o momento, nós consideramos que a aceleração da gravidade ela era constante.
tá? E a gente sabe que a aceleração da gravidade, ela depende da posição da partícula ou do ponto que a gente está analisando com relação ao centro da Terra. Vamos dar só uma olhada em como a gente efetuaria o cálculo dessa energia potencial e de trabalho se a gente não pudesse considerar que essa aceleração da gravidade ela não seja constante, tá? Bem, esse pode ser o problema, por exemplo, quando a gente está analisando o comportamento, o movimento, né, a variação de energia de corpos que estão, por exemplo, em órbita da Terra, como satélites, ou se a gente quiser colocar um satélite em órbita, a gente não pode menosprezar essa variação da aceleração da gravidade. Bem, se isso a gente for considerar, né, que a aceleração da gravidade não é constante, tá? A força de atração gravitacional, de forma rigorosa, ela é a constante de atração gravitacional, a constante gravitacional, vezes a massa da Terra, vezes a massa de um bloco que esteja na vizinhança da Terra, dividido pela distância entre o corpo, tá, e o centro da Terra ao quadrado. A gente sabe que esse termo aqui, constante gravitacional vezes massa sobre r ao quadrado, é a aceleração da gravidade. Então, se isso é a aceleração da gravidade, o peso é massa vezes a aceleração da gravidade, como a gente utilizou até agora. Só que a gente sabe que essa distância r aqui, ó, ela vai variar de acordo com a posição. Então vamos ver como é que fica o cálculo se a gente considerar isso. Bem, esse r, a gente pode considerar o quê? Que ele é a distância do centro da Terra até a posição do corpo numa região, né, na superfície da Terra, uma distância h, em que essa distância h aqui é o que normalmente a gente está chamando de variação de posição. Bem, a nossa integral não vai mudar, vai ser a integral, né, nós estamos assumindo um processo de queda livre, ou seja, qual é o trabalho que o peso realiza para fazer um corpo sair de uma posição x igual a x1 para x igual a x0. Aqui não muda nada, vai ser peso vezes o produto escalar do vetor peso com vetor dl, né? Peso e dl não mudam de direção, sentido e módulo ao longo de toda a trajetória de queda, tá? Então a gente pode aplicar a definição de produto escalar, tá? O ângulo entre o deslocamento vai ser 0 graus, porque tanto o peso, a força de atração gravitacional, quanto o sentido de deslocamento, os dois são para baixo e portanto o ângulo é 0 graus, só que nesse caso o nosso deslocamento dl está na direção x negativo, por isso que o dl é dx aqui, menos dx, desculpa, tá? O cosseno de 0 graus é 0, só que nesse caso o peso não é constante. O peso segue esse valor e ele varia de acordo com a posição x com relação ao centro da Terra. Eu estou chamando de x aqui para compatibilizar essa distância, tá, com o eixo definido aqui, ó, em que eu estou definindo x igual a 0 lá no centro do planeta Terra. Bem, o peso não é constante, mas a constante gravitacional, a massa da Terra e a massa do corpo são constantes, eles podem sair para fora. A integral de menos 1 sobre x ao quadrado é menos 1 sobre x. Com isso, o peso ele pode ser calculado por essa equação aqui. Lembrando que o x1 é a nossa posição inicial e o x0 aqui é a posição final. Vamos melhorar essa notação aí para ficar mais claro, tá? Como nós definimos,
A posição final, a gente pode dizer que é o raio da Terra mais uma altura x aqui, um x final, ok? Não necessariamente o x0 vai estar, por exemplo, na superfície ali do planeta Terra. Tá? A posição inicial vai ser o raio da Terra mais um x inicial aqui, ó, que é a distância da superfície da Terra até o ponto inicial do movimento. Se a gente tirar um mínimo múltiplo comum disso aqui, ó, nós vamos chegar nessa equação aqui, ó, e é essa equação que a gente tem que utilizar para calcular o trabalho executado pela força-peso quando, né, a gente tiver que considerar a força, a variação, né, de posição do bloco, tá? Ou a posição com relação ao centro da Terra, tá? Então, esta é a equação mais geral que a gente pode ter, tá? Para cálculo de energia potencial gravitacional e variação de energia potencial gravitacional. E essa fórmula ela pode originar aquele MGH que a gente estava trabalhando com algumas considerações bem simples, tá? Antes disso, tá? Vamos olhar essa equação, tá? E deduzir algumas coisas importantes que são características de qualquer força conservativa. Então, para qualquer força conservativa, o trabalho realizado por ela não depende da trajetória. Olha bem, essa aqui é a força, é a equação mais geral, tá? Para o trabalho realizado pela força-peso, que é uma força conservativa, tá? E o que nós falamos aqui vale para qualquer tipo de força conservativa, seja ela, por exemplo, a força elástica de uma mola, ou a força de atração ou repulsão entre cargas elétricas. Então, qualquer força conservativa, o trabalho para a gente que a gente realiza, ou que essa força realiza entre dois pontos quaisquer, não depende da trajetória. Bem, como que a gente pode observar isso? Pela fórmula de cálculo, nós podemos ver que nós precisamos somente da coordenada do ponto inicial e da coordenada do ponto final, tá? O raio da Terra, por exemplo, o G, a massa da Terra, a massa do bloco, são grandezas que não variam. Então, o que acontece? Para eu calcular o trabalho entre um ponto e outro aqui do nosso deslocamento, eu não preciso saber de nenhuma posição intermediária. Eu só preciso saber do início e do fim da trajetória, tá? Mais especificamente da posição do início e da posição do fim. Isso quer dizer o quê? Qualquer percurso entre ponto inicial e final, o trabalho é sempre o mesmo. Então isso quer dizer o quê? Pode ser um percurso em linha reta, tá? Eu posso, né, por exemplo, naquele exemplo de x igual a 10, levar o corpo para x igual a 20, eu posso, né, levar o corpo lá para x igual a 100 e depois descer com ele para x igual a 20. Se ponto inicial e ponto final são os mesmos, o trabalho realizado é o mesmo. Depende de início, de fim, não depende do percurso. Outro ponto importante é o seguinte: para uma força conservativa, o trabalho é sempre que eu realizar um percurso fechado, tá? O trabalho realizado por essa força vai ser zero. O que é um percurso fechado? É eu sair de um ponto, fazer um percurso qualquer e no final terminar nesse ponto.
A gente pode ver pela equação aqui, ó, se a posição inicial e a final forem as mesmas, nós vamos ter zero aqui no numerador dessa equação. Se no numerador dessa equação tivermos zero, o trabalho vai ser nulo, tá? Então, se eu sair aqui, por exemplo, do ponto 1, fazer um percurso qualquer até o ponto 2 e depois voltar por um outro percurso qualquer até o ponto 1, o percurso entre o ponto 1 e o ponto 2, o trabalho realizado pela força conservativa entre o ponto 1 retornando para 1 vai ser zero. Na outra a gente tinha dito que se eu sair de 1 e for para 2, o trabalho não depende do percurso. Então o trabalho da força conservativa, seguindo uma trajetória C1 ou seguindo uma trajetória C2, a gente sempre vai ter o mesmo valor. Muito bem. Por último, uma força conservativa sempre vai atuar para diminuir o valor da energia potencial. Uma força conservativa nunca consegue aumentar a energia potencial. A gente viu que a energia potencial é o quê? É massa vezes aceleração da gravidade vezes altura. Quanto maior a altura, maior a energia potencial. A força peso, ela só puxa o corpo para baixo. Ou seja, ela só opera para diminuir a altura. Se nós estamos diminuindo a altura, o peso sempre opera para diminuir a energia potencial, tá? Então, uma força conservativa, tá? Sempre opera no sentido de diminuir a energia potencial. Tá? Só para demonstrar que aquela fórmula geral é o MGH que a gente trabalhava, se a gente pegar pontos próximos da superfície da Terra, o raio da Terra é da ordem de o raio médio é da ordem de 6.370 quilômetros, mais ou menos, que é muito maior que, por exemplo, uma altura de 1, 2, 3 metros. Então, o raio da Terra somado com x final, ou o raio da Terra somado com x inicial, é aproximadamente o raio da Terra. Tá? Com isso, a nossa equação ela pode ser escrita, né, dessa forma aqui, ou seja, eu estou desprezando o x inicial e o x final, né, no denominador dessa equação, tá? Frisando que o x final e o x inicial são pontos próximos à superfície da Terra. Com isso, o que vai acontecer? A nossa equação vai ficar desta forma, podemos tirar o r ao quadrado aqui para fora, a nossa equação vai ficar massa vezes a constante gravitacional e o m sobre r ao quadrado, que é o g, né? A posição final menos inicial é a altura h. Nós vamos ter mgh. Eu coloquei essa equação aqui, ó, só para a gente lembrar que o h é a variação de posição, tá? No caso de descida, a posição inicial, né, é maior que a posição final. Então, a equação vai dar, o trabalho realizado pelo peso vai ser positivo e mgh. Agora, se a gente for rigoroso, né, nós vamos ter o quê? Posição inicial menos final aqui, ó, é menos ΔX. Então, a fórmula mais geral para cálculo, né, de energia potencial é menos m vezes g vezes ΔX. Esse ΔX pode ser positivo ou negativo. Por exemplo, vamos supor que a gente está elevando o bloco. Posição final, né, é maior que a posição inicial. O ΔX vai ser positivo, né? Então o trabalho realizado pelo peso vai ser negativo, como a gente já tinha visto.
Se a gente tiver descendo o bloco, a posição final, né, o x final vai ser menor que o x inicial. O ΔX vai ser negativo, nós vamos cancelar o sinal negativo aqui de fora, e aí o trabalho do peso vai ser um trabalho positivo. Muito bem, a gente já falou que uma força conservativa, o trabalho realizado por ela, né, independe da trajetória. Bem, então vamos pegar um bloco, um corpo, uma partícula. O nosso objetivo é pegar ela do ponto A, levar ela para o ponto B numa trajetória que não é mais vertical, ou seja, uma trajetória aleatória qualquer, tá? E aí o que a gente fez? A gente sabe que para calcular o trabalho do peso, o peso sempre é uma força vertical apontando para baixo, o dl sempre vai ser tangente à trajetória, tá? Conforme nós vimos na aula anterior. Então a gente sabe que trabalho é o produto, a integral do produto escalar da força, que é peso, vezes o dl. Nesse caso, a nossa trajetória, né, ela é uma trajetória não linear, é uma trajetória complicada. O ângulo entre o dl e o peso vai variar em cada parcela, tá, da nossa trajetória. E se a gente pegar, né, e dar um zoom nesse pedacinho da trajetória aqui destacado, nós temos o que? Um dl apontando para baixo, um peso apontando para baixo. O nosso dl forma um ângulo θ com a vertical, que é o eixo onde a gente tem suportando o peso. O nosso dl, como ele não está nem na horizontal nem na vertical, a gente pode decompor ele numa componente vertical e numa componente horizontal, que eu estou chamando aqui de um dx e um dy. Então, a nossa integral, como é que ela vai ficar? É peso, a força peso, vezes o dl. Só que o dl, ele não tem uma direção, ele vai variar ao longo da minha trajetória. O peso sempre é para baixo. Em qualquer ponto dessa trajetória, o peso sempre está apontando para baixo. O dl, em cada posição, nós vamos ter, né, um dado dl. Muito bem, só que um dl em cada posição, né, o vetor dl pode ser escrito como a soma de duas componentes, uma na direção horizontal e uma componente na direção vertical. Bem, o produto escalar, ele é distributivo. Então, P, produto escalar de dx mais dy aqui, a gente pode escrever, né, antes disso aqui, o que eu fiz foi o vetor peso, é o módulo dele, vezes o j, tá? O vetor dx, né, no caso eu estou assumindo um eixo y positivo para baixo e um eixo x positivo para a nossa direita. O vetor dx vai ser um dx, módulo dx na direção y, o dy é módulo dy na direção j. Esse produto escalar é distributivo e esse produto escalar aqui, ó, são dois vetores perpendiculares. Ou seja, essa integral aqui, ó, ela vai me dar zero. Ok? Então, a única parcela que nos interessa é aquela em que nós temos o peso e a componente do deslocamento na direção vertical. Bem, o produto escalar de dois vetores paralelos, né, é o produto dos módulos. O peso nós estamos assumindo aqui como constante, que é m vezes g, ele pode sair da integral, e essa integral aqui, ó, é a soma de todos os dy entre o ponto inicial e o ponto final, tá?
na vertical os DYs, né? Se a gente somar todos os DYs, nós vamos ter a nossa altura H. Ou seja, aquela fórmula geral que a gente viu, né? Ela vai se replicar aqui, em que o trabalho do peso é mgh. E mais importante que isso, olha bem, nós pegamos uma trajetória mais aleatória possível, tá? Ou seja, isso é prova daquela primeira característica de uma força conservativa, que o trabalho que ela realiza, tá, independe da trajetória. Essa equação é a mesma que a gente obteve quando a gente calculou o trabalho realizado pelo peso numa trajetória vertical em linha reta. Muito bem, encerramos aqui os conceitos básicos envolvidos em energia potencial. Na próxima aula, né, que é a sequência, a terceira parte de trabalho e energia, nós vamos analisar melhor essa relação entre energia cinética e energia potencial, e nós vamos tratar de conservação de energia. Como sempre, né, qualquer crítica, qualquer sugestão, né, sempre são bem-vindos e eu agradeço.